internautas, amigos do Gazeta do Pontal, nossos leitores. Hoje estamos aqui com o Dr. Renato Campos, aqui na Campus Centro de Saúde. Falar um pouquinho dos cuidados com a saúde bucal, principalmente voltada às crianças. Doutor, bem-vindo, muito obrigado por ter nos atendido. Gostaria de começar a iniciar meus questionamentos perguntando quais são os casos mais comuns relacionados à criança e ao adolescente que vocês atendem aqui na clínica hoje? Primeiro eu vou cumprimentar todo mundo, né? Isso. O pessoal do jornal, o pessoal que está assistindo também. Então, a questão da criança, né, é muito complexa, um pouco mais complexo que adulto, porque criança muitas vezes não deixa a gente atender elas, né? Tem uma certa resistência no atendimento. E quanto menor, mais resistência tem. Aí tem que trabalhar muito o lado psicológico da criança, tem que ter alguma coisa didática para ela mexer, um brinquedo, ou até assim, trazer alguma outra pessoa também, né, para ajudar no tratamento, para conversar, às vezes um ente querido, né, e tudo isso pode ajudar. Nesse período de férias, acontece assim alguns acidentes, né, a criança também fica mais em casa, às vezes come muito doce e às vezes fica um pouquinho desregrado, o pai deixa um pouquinho mais solto. Mas assim, esse período de férias muita gente também aproveita para estar dando um check-up nessas crianças, né? Melhorando a saúde bucal delas e também assim, fazendo alguma coisa de prevenção, né? Não só tratamento, né? Prevenção também é muito importante. O pessoal tem feito muito selante, né, em criança, aplicação de flúor, limpeza, né? Isso aí tudo vai colaborar para a fase adulta. Normalmente os pais já têm uma deficiência na mastigação, né? Os pais já têm. E os pais não estão querendo que os filhos tenham essa mesma deficiência, né? E hoje em dia tem mais procura, né, de criança no consultório. Os pais estão tendo um pouco mais de consciência por experiência própria, né? Vamos falar assim. Por eles ter passado por alguma situação, né, algum desconforto ou essas deficiências, né, de mastigação, perda de dente, cárie, canal. E aí eles tentam não transferir isso para os filhos. Mas eles têm feito mais a parte, a questão de trazer no consultório, né? Mas assim, a parte em casa às vezes fica um pouco a dever. Eu tenho filho também, ser sincero, eu também fico bastante a desejar também. Criança tem um pouco de resistência também, eu tenho três filhos e sim, a gente enfrenta bastante resistência com eles também, para escovar, para manter, tá? Doutor, qual que seria a periodicidade ideal ou se há uma periodicidade ideal para trazer as crianças no dentista? Então, a normalidade, né, seria de 6 em 6 meses, né? Isso aí é o que todo mundo preconiza, mas tem as exceções. Criança que não tem uma escovação muito boa, né, você tem que trazer ela o quanto antes. Mas vamos para uma periodicidade de 3 em 3 meses para uma criança um pouco mais difícil. Mas tem a criança que tem tratamento, né? Em tratamento tem que, às vezes, trazer mensal ou semanal. Mas seria essas duas periodicidades. Uma criança um pouco mais complexa, ou então com alguma deficiência, né? Uma criança especial, né? Vamos falar assim. Ela pode ser traga antes, né? Antes desses 6 meses. Certo. Mas normalidade, tanto para adulto, tanto para criança, 6 meses está ideal. Beleza. Doutor, a gente falou do período de férias, e a gente está focando nesse período aí, igual você falou, um período um pouco mais fora da rotina. Eu queria falar especialmente de trauma. Por exemplo, eu também sou pai de 2 filhos e vira e mexe, meus filhos caem e geralmente bate a boquinha e tudo. Até quando que essa queda é normal? Quais os sintomas ali que eu posso perceber? Por exemplo, bateu a boquinha, sangrou um dentinho. Até quando isso é normal e quando isso é indicado a procurar um profissional? A queda, no caso, né, sempre que você percebeu que o dente bateu, o certo é procurar o profissional. Entendi. Isso aí é indiscutível, né? Tirar um raio-x, alguma coisa assim. Mas falando um pouco mais profundo, né? Se você perceber que esse dente escureceu, ele tem alguma coisa de errado nele, né? Pode ser que o dente também, muita gente acha que o dente é uma massa, né? O dente não é uma massa maciça. O dente ele é oco. Você imagina como fosse um cano, né? Por dentro dele passa inervações e passa sangue também.
E esse dente escurece justamente por causa disso, de alguma hemorragia que deu dentro dele. E esse escuro nada mais, nada menos que muitas vezes é o tecido que morreu, né? Vamos falar o tecido que a gente fala, o nervo, ou os vasos ali, morreu, ou até mesmo o sangue que ficou ali preso dentro do dente, porque o dente não é maciço, não é maciço. Doutor, para finalizar toda essa questão aí da nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui falando sobre o cuidado aí com os dentes da criançada, queria que o senhor deixasse uma dica. O senhor é pai, também experiente, como não descuidar da saúde bucal dos nossos filhos nesse período de férias? No período de férias, o bom seria aproveitar ele, né? A criança tem mais tempo, né? A criança está muito envolvida, né? Durante o ano em atividades, em inglês, esporte, música, a escola também, né? A escola de educação, né? De ensino fundamental, ensino primário. E muita atividade, né? Aproveitar esse período que ela está com tempo livre, né? Para estar fazendo prevenção, pelo menos, né? Pelo menos uma prevenção. Isso seria bastante interessante. Mesmo aquelas crianças que não estão apresentando nenhuma dor, nenhuma queixa, nenhuma cárie, nada visível. Bom trazer pelo menos para dar uma ajuda a mais nesses dentes, né? Com flúor, né? Eu já tinha falado antes, o selante, né? O selante, só para o pessoal entender o que seria o selante, para a gente estar aproveitando esse período das férias, que poderia ser feito também. O selante seria como o mesmo sistema de se rejuntar uma cerâmica, entende? Porque os dentes das crianças, né, tanto dos adultos também, eles são bem desenhados. Nesses desenhos que tem, costuma ser ali onde que dá a cárie. Ali naquele desenho, naquela linha do dente. E aquela linha, na verdade, é a linha natural do ser humano ter ela. Só que o que a gente faz com a linha? A gente passa como se fosse um rejunte, só para vocês entenderem, chama selante. Aí o dente fica lisinho, não gruda alimento ali. Essas linhas, pessoal, criança come muito bolacha, né? Balinha, macia, é onde te gruda essa bolacha ali, ó. Essa que são os sucos, né? Vai fazer o selante. E o período de férias seria muito interessante para os pais, né? Deixar alguns hábitos, né? De doce, bala, chiclete, etc. E acompanhar mais de perto a escovação dessa criança também em casa, né? Durante esse período aí que pode ter mais um tempo com a criança. Com certeza, né? Prevenção é tudo. Muito obrigado, doutor Renato. Muito obrigado pela atenção com a nossa equipe.